Tarde, pessoal. Começando aí mais uma aula de processamento digital de sinais, em reconhecimento aí ao quórum baixo aí que tem provas amanhã e tudo mais. Vou fazer o máximo de esforço aí para tentar manter o evento síncrono em uma aula só, para terminar tão cedo quanto possível e deixar o evento assíncrono aí para vocês cumprirem conforme aí a conveniência de vocês, já que eu fiquei sabendo que tem provas importantes amanhã. Então vamos lá, pessoal. Na aula de hoje eu vou apresentar para vocês a transformada discreta de Fourier. Eu vou apresentar para vocês a definição, de onde vem a ideia. A gente vai calcular algumas DFTs, obviamente que através do computador. Na aula de quinta-feira a gente vai ter as propriedades da DFT, que assim como as outras transformadas que vocês já viram, a DFT traz aí uma coleção de propriedades aí que já são bastante esperadas, aí um paralelo bem próximo das outras transformadas que vocês já aprenderam. Só retomar, pessoal, um único ponto importante do nosso calendário, porque teve uma modificação neste fim de semana, saiu uma portaria do MEC, não vai de fato afetar a gente, mas é importante ressaltar. Então, na aula de hoje, desta quinta-feira, a gente vai estar abordando os últimos dois conteúdos que a gente vai trabalhar para a nossa primeira avaliação, no dia 4 de novembro. Na aula da próxima terça-feira, que vai ser dia 26 de outubro, nós faremos a nossa aula de revisão. Nós teremos já a revisão para a primeira avaliação. Quinta-feira, pessoal, é dia do servidor público. Era um feriado já planejado no nosso calendário acadêmico. No final da última semana, o MEC soltou uma portaria cancelando a comemoração do feriado do Dia do Servidor Público na quinta-feira e transferindo isso para o recesso de segunda dia 1º de novembro, que é véspera de finados, dia 2 de novembro, que já era outro feriado nosso. Só que esse recesso já estava previsto no nosso calendário. Como foi algo feito muito em cima da hora, o próprio MEC reconheceu que era bom não mexer em muita coisa e deixou quinta-feira, então, como período de planejamento. Ou seja, vocês vão poder aproveitar o feriado do Dia do Servidor Público. Nós vamos estar trabalhando, vamos estar em planejamento de aulas. Não vai ser feriado para a gente ainda tem que vir no campus e se apresentar como a gente tem vindo já nas últimas 2 semanas, como normal. E aí, segunda-feira, a gente mantém o recesso e tudo mais. Ou seja, não muda nada no calendário acadêmico, mas fiquem sabendo que os professores estarão disponíveis na próxima quinta-feira nos seus horários regulares de trabalho. Então, apesar de não ter aula, os servidores estão todos trabalhando. Então, um recado aí importante para vocês. E aí, na outra quinta-feira, a gente tem a nossa primeira avaliação no dia 4 de novembro. Isso, pessoal, como eu falei no início do semestre, é um pouco infeliz, porque a gente vai ter a nossa revisão na próxima terça e a prova é só na outra quinta. São 9 dias de intervalo entre a revisão e a prova. Está longe do ideal. Só que esse semestre, como um todo, está longe do ideal e essa não foi algo que deu para resolver de outra forma, porque se eu trouxesse mais a prova já para essa quinta-feira, por exemplo, ou pelo menos próxima terça, eu não ia conseguir fazer metade do conteúdo, simplesmente não dá. Eu espremi o que deu para espremer para a gente fechar nesse cronograma. E se eu empurrasse para depois, eu ia estar pressionando um conteúdo que é muito mais crítico, que é uma parte bem mais aplicada e bem mais prática dessa disciplina, que vocês vão levar para depois, que é a parte de filtragem digital. Então, apesar desse ato entre a revisão e a prova, eu ainda acho que, no geral, é o melhor compromisso que a gente tem. Lembrando aí que nesse meio a gente então tem o PA ainda na quarta-feira que vem, vai ter como se fosse um PA estendido, uma segunda oportunidade de revisão na quinta-feira, uma semana antes, porque, de novo, apesar de a gente não ter aula marcada esses dias e ser um recesso para vocês, os
os professores vão estar trabalhando e vão estar disponíveis aí para atender as dúvidas. No caso, eu também. Então é isso, pessoal. Esses são os avisos da paróquia para essa semana, né? Então vamos iniciar já os trabalhos de hoje. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Tá um pouquinho devagar. Então hoje, pessoal, vamos ver a DFT, né, que é a transformada discreta de Fourier. A DFT, pessoal, é a sigla que a gente usa, mesmo é o uso corrente na literatura, né, do inglês Discrete Fourier Transform. Né? Então a gente não usa uma sigla traduzida. A gente vai ver de onde ela vem hoje, principalmente em relação à sua proximidade aí com a DTFT, que foi a transformação que a gente viu na aula passada. Pessoal, as exponenciais complexas, discretas, no formato aqui, ó, φk de n, onde expoente de j2 π k n dividido pelo nzão. Pessoal, aqui o k, o nzinho e o nzão, todo mundo é inteiro. O nzão é um número natural que vai ser o período da exponencial complexa. O nzinho a gente costuma usar como o índice de tempo das amostras dentro do período. E o k, pessoal, nós vamos reconhecer agora como uma medida discreta da frequência. Porque quanto maior o valor de k, né, maior vai ser o argumento aqui que multiplica o 2πn e a gente tem o que a gente entende como um valor de frequência mais alto. Só lembrando que no tempo discreto, um valor de frequência mais alto, ou seja, um índice k mais alto, não necessariamente quer dizer que a frequência, o número de oscilações por segundo, ficou maior. Lembra que a gente tem um resultado um pouquinho mais complexo em termos de interpretação de frequência quando a gente trabalha no domínio do tempo discreto. Então, essa função ela é bastante útil, pessoal, e é a base da DFT, porque como a gente pode ver aqui, ela é ortogonal. Né? Ou seja, o produto interno, vocês vão lembrar dessa notação de produto interno, do φk de n com o φl de n, então reparem, é essa expressão, só que para um valor k e um valor φ. Então o produto interno dela está definido lá atrás, é o somatório para todos os valores, então no caso aqui só de 0 a n menos 1, do φk de n e o φl de n conjugado. Bem, substituindo o φk e o φl pela expressão que eu tenho em φ, eu tenho então expoente de j2π vezes kn sobre nzão, para o φk de n, e no conjugado do φl de n, eu vou ter simplesmente o exponente de menos j2π ln dividido por nzão. Esse menos aqui vem do conjugado. E onde antes eu tinha k, agora eu tenho l. Então essa é a diferença entre o φk e o φl. Usando, né, a propriedade da exponenciação, a gente consegue reduzir esse somatório para uma forma final mais simples, com um único expoente. E a diferença entre k e l em evidência lá dentro. Esse somatório, pessoal, ele tem um resultado bastante simples. Ele é expoente de zero, se o k for igual a l, né, porque o k é igual a l, isso daqui subtrai, vai dar zero. Expoente de qualquer coisa multiplicado zero vai dar expoente de zero. E a gente até já sabe quanto dá o expoente de zero, mas por hora eu vou manter nesse nível aqui. Então tem expoente de zero, somatório do expoente de zero quando k é igual a l. E quando k é diferente de l,
esse exponencial aqui, pessoal, a gente pode reconhecer que ele é uma série geométrica. Ele é uma série geométrica onde o primeiro valor é o valor por nzinho igual a zero. Bem, quando n é igual a zero, o expoente de zero dá 1. 1 menos o valor após o último. Bem, o último valor é com nzinho igual a n maiúsculo menos 1. Depois desse eu tenho n maiúsculo. Então, quando eu substituo o n maiúsculo aqui, ele está no numerador e no denominador do exponente. Então, vai sobrar só expoente de j 2πkl. Ou seja, o que aqui eu estou usando é a fórmula da série geométrica, né, para somar a série geométrica finita. E o resto da fórmula é, no denominador eu tenho 1 menos a razão. Bem, a razão, pessoal, é o tanto que o exponente muda em relação a nzinho a cada passo. Pela própria propriedade do exponencial, é o exponente, como ele está aqui, só que sem o n. Então, é o fator que muda a cada termo. Então, ficou o expoente de j 2π k menos l dividido por nzão. Esse cara aqui, pessoal, é bem simples de resolver, porque quando k, de novo, aqui é só para k diferente de l, tanto k quanto l são inteiros. Então, eu tenho aqui um múltiplo de 2π vezes 1 inteiro. É um múltiplo inteiro de 2π. Expoente de j2π, pessoal, dá sempre 1. E 1 menos 1 dá sempre 0. Ou seja, um numerador dessa expressão é sempre 0. E o denominador, pessoal, não. Ou seja, esse resultado reduz para 0 automaticamente. Então, sabendo que quando k é diferente de 0, esse somatório dá sempre 0, e quando k é igual a L, esse somatório é o somatório de expoente de 0, que é 1, então estou somando 1 n vezes, eu consigo verificar então que o φk de n é uma base ortogonal. Ele é ortogonal porque o seu produto interno de duas sequências, ele pode dar um valor não nulo, que no caso é igual a n, se eu estou usando a mesma frequência, k igual a l, mas ele é zero caso contrário. O fato dele ser uma base ortogonal, pessoal, ajuda muito. Vocês vão lembrar que vocês trabalharam muito com base ortogonal lá em geometria analítica, né? Quando a gente definia lá o espaço euclidiano, o plano, ou depois o espaço, ou às vezes até um superespaço n-dimensional, a gente utilizava bases ortogonais. Isso simplificava a tarefa. Eu poderia, por exemplo, se eu estou trabalhando com algo no plano, eu poderia decompor todas as grandezas em cima do eixo x e depois só do eixo y, resolver os eixos separadamente, ou seja, resolver para x e resolver para y, e no final juntar tudo num resultado só. Era mais simples, eu podia separar. Essa é a mesma ideia que traz aqui a exponencial complexa ser uma base ortogonal. Porque o que eu mostro aqui? Para qualquer sinal definido no intervalo de 0 a n menos 1, ou seja, um sinal qualquer com n maiúsculo amostras, eu posso simplesmente falar que ele é uma sequência dessas exponenciais. E aí eu resolvo o comportamento do sinal para cada uma dessas exponenciais, sabe? Como se fosse uma direção no espaço, o eixo x, o eixo y, o eixo z, só que obviamente que aqui a gente sempre tem mais do que 3 dimensões. Esse n, na prática, costuma estar medido aí pelo menos em milhares quando a gente faz um processamento. Então, estou falando de muitas dimensões, mas a matemática permanece a mesma. Eu vou ter uma equação de análise onde eu verifico, tem um sinal x de n, que eu vou ver quais são os pesos que ele tem em relação a essa base ortogonal.
isso vai resultar para mim na sequência x de k, que vai dar esses pesos, ou seja, a análise dos pesos que o sinal tem para cada exponencial. E aqui, pessoal, tem o caminho contrário. Ó. Se eu pego esse x de k que eu obtive e multiplico pela função, somando para todos os k's, eu tenho de volta o meu sinal. O 1 sobre n aqui, pessoal, que é algo um pouco inesperado, está aqui porque a base é ortogonal, pessoal, e não ortonormal. Se esse n fosse 1, eu não teria esse 1 sobre n aqui. Eu teria que os dois somatórios seriam muito parecidos, a síntese e a análise. Mas como eu estou trabalhando com uma base que só é ortogonal e não ortonormal, eu acabo carregando esse 1 sobre n aqui e ele, né, vai dificultar algumas propriedades que a gente vai ver depois. Só que, de novo, o resultado permanece. Pessoal, essa é uma apresentação bastante distinta da que os livros de PDS trazem. Só que eu acho ela uma apresentação muito mais direta de ser feita, né? Ao invés de sair de uma teoria de sinais, e aí eu teria que apresentar para vocês uma outra coisa que vocês não viram, que são as séries de Fourier para um sinal discreto e periódico. Vocês viram séries de Fourier só para sinal contínuo e periódico. Tem a série de Fourier do sinal discreto e periódico. Então eu teria que fazer essa volta lá atrás da série de Fourier de um sinal discreto e periódico e mostrar como essa série de Fourier do sinal discreto e periódico está relacionada a um sinal que não é periódico, mas que está definido em cima de um limite de um suporte finito, que essa relação se mantinha, que existia uma igualdade ali e que eu poderia usar as mesmas equações. Então, esse caminho, apesar de explorar um conteúdo que já ficou muito para trás para vocês, que é álgebra linear e geometria analítica, a ideia de decompor um vetor em suas componentes ortogonais, onde aqui agora o meu vetor é, na verdade, um sinal com n valores, então estou trabalhando com um espaço n-dimensional bem alto, segue, eu acho que é um paralelo mais simples do que partir de uma nova série de Fourier. E aí, pessoal, com isso daqui é a notação que vem, que eu apresentei para vocês lá no início do semestre, é uma notação inspirada diretamente mesmo nas referências de álgebra linear e geometria analítica, né, de produto interno. Só que, obviamente, que dentro da teoria de PDS, a gente usa uma notação, né, diferente. A notação que a gente mais encontra na literatura é a DFT direta, é a reescrita desse equacionamento aqui do produto interno, deixando explícito aí todos os componentes. Mas reparem que é um formato bastante similar. E a DFT inversa, ou IDFT, também, né, com a notação bastante similar aqui à síntese, a equação de síntese que a gente encontrou antes. E aí, esse WN que está aparecendo aí é justamente... Pessoal, desculpa aqui, mas a Siri achou que eu estava falando com ela. O WN aqui é justamente a exponencial complexa, né, que estava aparecendo lá em cima. Normalmente ele é separado, né, como um termo extra aí, né, chamado de fator Tweedle. Isso não é um nome que tem uma tradução, né, mas é um nome historicamente utilizado aí, que vocês vão encontrar bastante na literatura. Então, essas duas equações, com mais essa igualdade aí desse fator WN, o que ele representa, né, da exponencial complexa, dão para nós aí os resultados, a definição matemática da DFT e da sua inversa. Por que a DFT é um resultado tão importante assim? A gente viu na aula passada uma forma de representar o domínio de Fourier para um sistema discreto.
Só que a DTFT, né, que é a transformada de Fourier no tempo discreto, ela ainda depende de uma variável contínua. O ômega, né, em radianos por amostra, era uma variável contínua, ou seja, ela era uma ferramenta de análise, como a gente viu, principalmente para respostas em frequência de sistemas I e R, mas ela não era uma ferramenta de implementação computacional, porque ela dependia de uma variável contínua. E para implementação computacional a gente quer variáveis, a gente precisa, na verdade, de variáveis discretas. A DFT, ela já mantém todo mundo do domínio discreto. Ela já tem essa conveniência. O meu sinal no tempo, x de n, ele é discreto. E a minha representação espectral, né, a DFT, x de k, ela também é discreta. K tem índices inteiros. Aí o que acontece? Com a DFT, eu consigo computar todos esses resultados. São passíveis de serem calculados no computador sem nenhuma coisa a mais. É diferente dos resultados simbólicos que a gente ficava calculando semestre passado em sinais de sistemas. É que a gente fazia matemática contínua no MATLAB, mas através de manipulações simbólicas. Aqui, pessoal, o cômputo da DFT no MATLAB, ele pode ser tão simples conceitualmente como uma multiplicação matricial. Pessoal, vocês podem não ter reconhecido isso à primeira vista, mas uma multiplicação com esse formato aqui, vocês viram lá no cálculo numérico, só que obviamente a indexação era diferente, mas uma multiplicação com esse formato aqui, pessoal, não passa de um produto matricial. Ó, eu tenho aqui um vetor que é o meu x de k, que tem os valores x maiúsculo, né, de 0, de 1, até o n-1. E aí eu tenho aqui o outro vetorzinho que é o meu x de n, no tempo também. X de 0, de 1 até n-1. E aí eu tenho uma matriz, que é a matriz da DFT aqui, onde eu faço a multiplicação dessa linha com essa coluna e obtenho x de 0. A segunda linha, com a coluna do sinal de entrada, obtenho x de 1. E assim sucessivamente até que eu pego a última linha, multiplico por essa coluna e obtenho x de n-1. Ou seja, a gente percebe que, eu poderia fazer aqui um somatório? Sim, mas não é uma solução muito eficiente, pessoal, porque eu tenho um somatório em n para calcular cada um dos valores de k. Ou seja, aqui o que eu tenho, na verdade, é um loop aninhado. Eu tenho um loop externo iterando k e eu tenho um loop interno iterando n. Isso, pessoal, embora seja possível de programar aqui no MATLAB ou em C, é uma solução extremamente ineficiente, porque você está jogando fora, na estrutura do loop, todo o paralelismo que você poderia obter do seu processador, porque como você alinhou todo mundo dentro de um loop, ele vai iterar o loop uma iteração de cada vez, e o processador de múltiplos núcleos que a gente tem hoje, você vai estar fazendo todas as contas serialmente em um único núcleo. Então você jogou a sua capacidade de paralelismo fora e escreveu um código bem mais extenso, bem menos elegante, para ter uma solução pior. Quando a gente enxerga isso como uma multiplicação matricial, se você ainda estivesse programando em C, muitas vezes você ainda ia fazer a mesma solução, né? 2 loops alinhados, né, para obter os resultados, e você não ia ter grandes vantagens. Só que na hora de compilar em C, a maioria dos compiladores já iam dar uma otimizada nisso para você. Só que a gente, pessoal, está trabalhando no MATLAB. Basicamente, a gente está trabalhando num nível um pouco mais alto, né, onde eu tenho aqui a matriz da DFT x, que é, o vetor com o resultado da DFT x maiúsculo, que é igual à matriz da DFT w, que vai ser uma matriz n por n,
vezes o meu sinal de entrada, o x de n, que é um outro vetor coluna n por 1. Aí o que acontece? Eu tenho um vetor coluna n por 1 vezes uma matriz n por n. O resultado é o vetor da DFT coluna também n por 1. Fica muito simples porque o MATLAB trabalha com notação matricial. E o melhor, internamente ele já otimiza essa multiplicação aqui para explorar o paralelismo que a sua máquina oferece. Eu não sei se vocês chegaram a ver isso nas disciplinas de programação ou de cálculo numérico. Existem bibliotecas, pessoal, que são otimizadas para a execução de operações. Essas operações normalmente são operações vetor com vetor, matriz com vetor e matriz com matriz. É chamado de sistema básico de álgebra, né, de nível 1, 2 e 3. A biblioteca BLAS, nível 1, 2 e 3. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas essas bibliotecas elas são otimizadas para cada arquitetura de computador. Então, por exemplo, o meu computador é um computador processador Intel, com uma arquitetura aí de uso extremamente difundido em computadores pessoais. Então ele tem, né, no compilador que vai obter o executável no final, ele já tem todas as otimizações de como fazer essa multiplicação matricial aqui da forma mais eficiente possível. Então, tratar a DFT como uma multiplicação matricial não só economiza código, ao invés de alinhar 2 loops de for e todo um sistema de controle para os índices, eu tenho na verdade só essa linha de código aqui da linha 6, mas também não só é mais elegante o código, como ele é computacionalmente mais eficiente. O que sobrou aqui, pessoal, é realmente calcular essa matriz W, né? Essa matriz com todas as potências necessárias aqui do fator Twiddle. Isso o MATLAB resolve para nós com o comando DFT matrix, né? Aqui da linha 5, ele calculou isso daí para a gente. Aqui, pessoal, esse problema é um problema que está assim, pelo alto nível que a gente trabalha no MATLAB, ele está bem mascarado. Quando a gente vai calcular uma transformada de Fourier no tempo discreto, pessoal, a obtenção desses fatores W, ela é praticamente que metade do problema. A gente tem rotinas numéricas, pessoal, muito especializadas, né, bem difundidas na literatura, só para a obtenção desses fatores. Então, coisas que vocês vão ver aplicações depois na disciplina do professor Márcio, VHDL, mais lá no final do curso. Implementação do CORDIC. O CORDIC, desculpem, é uma rotina que a gente pode utilizar, uma rotina iterativa, para obter milhares de valores aqui de WN a um custo computacional razoavelmente baixo. Então, são rotinas que estão todas mascaradas aqui dentro dessa linha 5, mas que é um problema já muito bem estabelecido na matemática. Ou seja, dentro de todas essas linhas de código aqui, pessoal, eu tenho aqui uma certa preparação para calcular a DFT. As 3 primeiras linhas eu defini o número de amostras, usei 8 para ser algo simples, visual. Defini aqui um vetor de tempos, um nzinho, que vai de 0 até 7. Defini como um vetor coluna, né? Porque daí a hora que eu defini o sinal de entrada, o xzinho, que é o cosseno de 2π, né? Aqui eu escolhi um certo valor de frequência, escolhi um nzinho sobre o nzão. Defini então o meu sinal de entrada com uma base de tempos, para olhar ele. As linhas 5 e 6 é onde está sendo feita a DFT. O K exatamente igual ao N, os índices de frequência. E plotei aqui embaixo a DFT magnitude,
e aqui plotagem da fase. Pessoal, aqui a gente consegue reparar um resultado que parece estranho, mas na verdade era o esperado. A minha DFT, pessoal, eu coloquei como sinal de entrada o cosseno de π, 2π vezes nzinho sobre nzão. Então, trocando aqui o nzão por 8, aqui na verdade eu tenho a sequência cosseno de π vezes n dividido por 4. Então, cosseno de π n sobre 4. Aqui, pessoal, eu tenho um espectro disso. Bem, eu tenho só um cosseno, não é? Não deveria ter só uma frequência? Mas a gente percebe aqui na magnitude que eu tenho duas raias. Por quê? Porque a decomposição não é em cossenos. A decomposição, como a gente viu lá em cima, é em exponenciais complexas. E o cosseno, se a gente lembra da relação de Euler, é o expoente da frequência positiva mais o expoente da frequência negativa. Esse segundo cara aqui é o termo de frequência negativa. Porque se eu olho aqui, por exemplo, se eu uso a raia frequência zero, cosseno de zero vai dar sempre 1. Tem um sinal constante aqui. Se eu rodo essa seção, eu tenho um caso particular. Eu tenho uma única raia no valor de n igual a 8, para k igual a 0. Conforme eu tenho outros valores aí, diferente de 0, agora aparecem duas raias. 2. Eu tenho, para k igual a 1, eu tenho o 1 e o 7 no cosseno. Para k igual a 2 no cosseno, eu tenho as raias 2 e 6. Para k igual a 3, eu tenho as raias 3 e 5, até que eu chego cosseno de π, 4 sobre n, nesse último caso aqui, que é a máxima frequência. Aqui, se vocês olharem, eu tenho um sinal alternado, eu tenho literalmente, substituindo n aqui por 8, eu tenho cosseno de π vezes n, aí eu tenho uma única raia novamente. Mas por que que num sinal que tem uma única frequência, que é o cosseno, eu tenho alguns lugares que aparecem duas raias e outros uma só? A frequência zero na frequência máxima, uma única raia. E esses outros caras aqui estão representando frequências negativas. De novo, a decomposição é em cima da exponencial complexa. O cosseno está relacionado à exponencial complexa com duas exponenciais. Se eu uso uma exponencial complexa aqui, obviamente que esse resultado, que já tem só uma, não vai mudar. Vai continuar o mesmo. Só que, se eu volto, por exemplo, para o 3, agora, ao invés de aparecer uma no 3 e uma no 5, eu percebo que com a exponencial complexa, ele decompõe colocando o peso em cima só do 3. Mas, como a gente costuma representar isso daqui como senos e cossenos, a gente tem esse artefato das frequências positivas e negativas que vão aparecer aqui acima da máxima frequência, que é o π radianos por amostra, aqui quando o quando o k for n sobre 2, que é a máxima frequência que eu observo. Aqui, pessoal, não vou dar muita análise ao gráfico de fase, porque na verdade ele está cheio de artefato. A fase ela é indefinida quando a magnitude é zero. Então esses valores de fase aqui são espúrios, são resultados aí de limitações numéricas.
Para mim o importante é só a fase no 3 e no 5, que é quando as amplitudes são diferentes de zero. E justamente nesses pontos a fase é zero, porque o cosseno é par. Se ao invés do cosseno eu fizesse um seno, aí eu veria algo diferente na fase. Porque o seno, por ser real e ímpar, a fase também é real e ímpar. Então repare, como uma tem que ser o oposto da outra, elas com certeza não podem ser zero. Né? Então, ó, menos meio e mais meio. Mas, de novo, só vale a pena enxergar aqui onde as fases são diferentes de zero. Ou seja, aqui eu estou usando sinal senoidal simples para representar como que a decomposição pela DFT representa o conteúdo em frequência do sinal. E lembrando desse detalhe, né, eu estou decompondo muitas vezes sinais reais em cima de uma base que é complexa. Então isso traz limitações no entendimento, particularmente nessa ideia de que, de novo, aqui eu tenho 8 amostras. Eu vou dividir o espectro então em 8 raias, de 0 a 7. A raia 0 é a frequência contínua, é o valor CC, é 0 Hz, como a gente viu. Só aparece aqui a hora que eu coloco 0, vou ter um sinal constante. A outra frequência que vai estar bem definida é o K igual a N sobre 2, no caso aqui igual a 4. Porque nesse ponto eu só tenho uma única frequência máxima no meu sistema. Então, uma única raia. Todos os outros valores, pessoal, eu vou ter um termo da frequência positiva e da frequência negativa lá, que vem depois da máxima frequência. Lembra, pessoal, que no tempo discreto a gente viu que o espectro é periódico? Pois é, pessoal, do mesmo jeito que eu estou vendo eles aqui partindo do zero e terminando em n-1, eu poderia colocar o zero no centro. Então, tipo assim, esse valor aqui dos índices ele é muito arbitrário. Essa é a forma padrão que a gente define a DFT. Mas lembra, na DTFT é como se a gente estivesse caminhando de 0 até 2π. Então, de 0 até π a frequência cresce. De π até 2π a frequência diminui. E o que eu tenho de π até 2π é exatamente igual o que eu tenho de menos π a 0, porque existe a periodicidade em 2π. Aqui, pessoal, a gente tem o mesmo entendimento. A sequência é periódica em K, a DFT. Porque eu posso colocar aqui um K fora desse intervalo. O meu K não está limitado a fazer de 0 a 8. Se eu coloco K igual a 9, onde eu somei um N inteiro aí e rodo o meu programa, o resultado é exatamente o mesmo. Não muda nada. A fase lá embaixo muda, que a gente já discutiu, né? Tem cálculos espúrios aí, mas o importante é olhar a fase só onde a magnitude é diferente de zero. Os dois pontos de fase aqui continuam sendo zero. Então não mudou nada aqui de fazer 1 ou fazer 9. Então isso aqui eu posso considerar como frequências negativas, porque são exatamente os 3 últimos valores que eu tenho aqui à esquerda do zero, se eu resolver centralizar a representação em zero. Na verdade, o MATLAB até faz isso para mim, ele tem uma função especializada que faz esse deslocamento para eu ver as coisas centralizadas em zero, e a gente vai verificar isso um pouco mais adiante. Por hora a gente vai deixar como está. Do mesmo jeito que a gente pode entender a DFT como uma multiplicação matricial, como o formato da DFT
E daí DFT é bastante similar, reparem, num eu multiplico a sequência x de n pelos pesos wn. Na outra eu multiplico a sequência x de k pelos pesos wn, porém com um expoente negativo. A gente sabe que a wn, a única coisa que ele faz de fato, com o expoente negativo, é trocar o sinal do exponente. Ou seja, aqui eu tenho a equação de análise, escrita de forma matricial. Para obter a DFT inversa, basta multiplicar pela inversa pela esquerda dos dois lados. Aqui, pessoal, W menos 1 vezes W, W é o inverso, W menos 1 é o inverso de W. Esse cara aqui dá uma matriz de identidade. Então, eu tenho que x é igual a W menos 1 vezes x maiúsculo. Como W é uma matriz complexa, ortogonal e simétrica, o fato dela ser ortogonal, pessoal, e simétrica, quer dizer para mim que a inversa dela é igual à transposta conjugada. E, na verdade, a transposta conjugada, como ela é simétrica, eu não preciso transpor, fica igual somente à conjugada. Então, tem um resultado bastante simples, onde essa matriz inversa é simplesmente o W conjugado. Aqui eu só preciso corrigir lá pelo 1 sobre n, que eu tenho na frente, porque a equação matricial não bate exatamente, porque a base é só ortogonal. Ela não é ortonormal. Se ela fosse ortonormal, desculpem, tudo fechava corretamente. Então, preciso fazer a correção final lá da análise matricial com 1 sobre n. Daqui, a gente consegue, então, usando os mesmos comandos e só reescrevendo a equação matricial levemente diferente, fazer tanto a DFT quanto a sua inversa. Aqui, pessoal, eu testei se esse resultado vale. Eu obtive o x no tempo pegando a conjugada de W, multiplicando pela DFT que eu calculei ali em cima e dividindo por n. E aqui eu calculei a norma da diferença entre x original, o x que eu defini aqui na linha 4, e esse x recuperado que eu obtive pela DFT inversa. Ou seja, aqui simplesmente ele pegou o absoluto da diferença de cada um dos 8 valores, somou, e o resultado, pessoal, 1,6 vezes 10 a menos 16. Ou seja, o resultado, pessoal, dessa diferença aqui está dentro daquela precisão numérica do MATLAB, que a gente já discutiu várias vezes, né? A precisão numérica do MATLAB, se eu usar a variável EPS, ele dá aqui, ó. Essa é a precisão numérica dele, 2,22 vezes 10 a menos 16. Ele não representa, né, um número menor que esse. E aqui a gente percebe que a diferença ficou na mesma ordem, ou seja, x recuperado é igual ao x original. A única diferença aqui realmente são arredondamentos numéricos das operações. Então, partindo de um conceito de álgebra linear, pessoal, que vocês viram lá atrás, a gente consegue fundamentar a DFT, que é uma transformada aí que vai ser bastante importante para o nosso trabalho posterior. Qual que é o problema de fato que a gente tem da DFT? O custo. Esse cálculo da DFT, pessoal, aqui pode não parecer muita coisa, eu estou usando 8 amostras, né? Executei algumas vezes aqui e ele plotou e executou todas essas linhas de código aqui dessa seção do Live Script em poucos segundos. Não parece ser um problema. Mas vamos lembrar que 8 amostras está longe de ser algo praticável. Primeira coisa que a gente pode ver, pessoal, é o custo em relação à memória. Porque o que acontece, pessoal?
essa matriz W, que ele calcula aqui, é uma matriz n por n, ou seja, ela tem n ao quadrado elementos. Cada elemento, pessoal, é um valor complexo, ou seja, é um valor em ponto flutuante de 64 bits, com uma parte imaginária e uma parte real, ou seja, são 8 bytes para a parte real, mais 8 bytes para a parte imaginária. Então aqui, pessoal, estou dando um exemplo do meu computador. Meu computador tem 8 GB de RAM. Então, nesses 8 GB de RAM, eu estou calculando aqui na variável main a quantidade de memória dele. Então, 8 vezes, aqui eu tenho o gigabyte, definido que é 2 elevado a 30, que não é exatamente 1 bilhão de bytes, é um pouquinho mais que isso, mas está calculado exatamente aqui. Só que é o que acontece. Como cada valor complexo ocupa 16 bytes, 8 bytes, que são 64 bits para a parte real, mais 8 bytes para a parte imaginária, o número de valores que eu posso ter de fato nessa matriz W é a quantidade de memória que eu tenho dividido por 16. E esse número de palavras, pessoal, que eu tenho é o número total de valores na matriz, que é n ao quadrado, é uma matriz n por n. Então aqui eu peguei esse valor, tirei a raiz quadrada, obviamente que essa raiz quadrada não necessariamente é inteira, então por segurança eu arredondei para baixo, porque o computador não vai fazer nada se ele ficar sem memória. E aí eu encontrei aqui, pessoal, que no meu computador, assumindo que toda a memória dele fosse dedicada para fazer uma DFT, só para armazenar a matriz W, pessoal, ele não conseguiria fazer uma DFT com mais de 23.170 amostras. Porque a hora que ele faz uma matriz W 23.170 por 23.170, ele já ocupa os meus 8 GB de RAM. Ou seja, na prática, pessoal, sabendo que eu não tenho a memória toda disponível, se eu falasse, não, e metade da memória? Né? Se eu fosse falar com metade da memória, isso cairia bem, um valor bem abaixo desse. Então, isso aqui deu uma potência de 2 fracionária, 14,5. Né? Então a gente percebe aí que é um número de amostras relativamente alto, né, quando a gente para pensar, só que se você pegar aí aplicações básicas, pessoal, igual áudio, o áudio aí, pessoal, o padrão mais antigo de áudio, que é o padrão PCM, de áudio digital que foi usado para CD, tecnologia da década de 80, nós temos aí que o áudio é amostrado a 44.100 amostras por segundo. Ou seja, o meu computador ele não tem memória para processar nem aí meio segundo de áudio. Se eu for dedicar todos os recursos dele para calcular uma DFT, ele não consegue calcular a DFT nem para meio segundo de áudio, que ele já fica sem memória. Então a gente percebe que o cômputo da DFT, por essa forma matricial que eu indiquei ali em cima, apesar de matematicamente elegante, não é um caminho viável, porque é um algoritmo muito pesado em memória. Também, pessoal, a gente tem que ver a questão do custo computacional, porque a multiplicação matricial aqui, como vocês já devem ter visto, ela é uma aplicação de complexidade de ordem 2. O que acontece, pessoal? Aqui é um pouquinho mais fácil de verificar isso. Para cada valor que eu vou somar, e eu tenho n valores para somar, eu tenho uma multiplicação. Então eu tenho aqui, para resolver esse somatório, eu tenho n multiplicações e n menos uma somas. E tudo isso é complexo, são operações complexas. Só que isso é para calcular cada um dos n valores de k, ou seja, tudo isso eu multiplico por n de novo.
Então, no final, o meu custo computacional é de n² multiplicações complexas e n² menos n somas complexas. Quando eu trago isso para operações reais, que a maioria das unidades em ponto flutuante dos processadores trabalham, só tem suporte para operações reais, aí eu preciso ver que, por exemplo, uma multiplicação complexa são 4 multiplicações reais mais 2 somas reais. E cada soma complexa são 2 somas reais. Então, o número de operações cresce muito. Mas o importante, até que eu aponto aqui embaixo, é que, diferente da expressão exata do custo, é um custo, um algoritmo de ordem n². E um algoritmo de ordem n², pessoal, a gente realmente vê que a gente não vai muito adiante com ele. Ó, eu calculei aqui, por exemplo, o tempo que o MATLAB demora para fazer uma certa DFT. Então, eu usei aqui o número máximo que eu tenho, que a memória me permite, que é o 23.170 amostras. O meu computador, obviamente, ele vai precisar paginar para fazer isso, então ele vai ficar super lento, porque ele não consegue usar os 8 GB, então ele vai demorar mais do que deveria. Mas aí eu pedi para ele, falou, calcula aqui uma potência inteira de 2 que seja a mais alta, mas que ainda seja menor que Nmax. Então a potência inteira de 2 mais alta, mas que é menor do que 23.170, é 16.384. É 2 elevado a 14. Que esse cara aqui é o 2 elevado a 14,5. E esse cara aqui é 2 elevado a 14. Então, para trabalhar com uma potência inteira de 2, eu utilizei aqui, então, um valor um pouquinho menor, para eu não usar toda a memória do meu sistema, mas eu tenho certeza que ele ainda paginou, porque o MATLAB, só por ele estar aberto, ele já consome bastante memória. Gerei um vetor X com valores aleatórios, é um vetor coluna, com 16.384 linhas e uma única coluna, ou seja, é um vetor de dados aleatórios aqui com 2 elevado a 14 amostras. Aqui eu liguei o TIC, aqui eu liguei o contador, e aí eu pedi para ele calcular a minha matriz dos pesos. E aí fechei o toque. O que eu coloco entre TIC e o toque, o MATLAB conta o tempo. Ou seja, ele está contando o tempo aqui da execução da linha 24. Só para calcular todos os pesos, pessoal, meu computador demorou quase 13 segundos. Bastante tempo para um computador. E depois, para calcular a DFT de fato, que era aquela multiplicação matricial, ele demorou quase 8 segundos. Então, pessoal, aqui a gente percebe um problema sério. Por exemplo, se eu estivesse falando de filtragem de áudio, fazer uma filtragem digital de áudio, onde eu ia precisar calcular os termos do espectro para fazer a filtragem. Pessoal, áudio é amostrado a 44.100 amostras por segundo. Aqui eu estou trabalhando com 16.384 amostras. É um pouquinho mais do que 1/3 de segundo de um áudio amostrado a 44.100. Pouco mais de 1/3. Se eu estivesse demorando menos de 1/3 de segundo para fazer todas essas contas, beleza, mas eu não estou. Eu estou demorando 13 segundos para calcular os pesos. Vai falar, não, mas os pesos eu poderia ter pré-calculado, então não vamos contar o tempo dos pesos. Ainda assim, pessoal, essa DFT aqui eu tenho que calcular para cada conjunto de amostras. Então, menos de 1/3 de segundo de dados está demorando 8 segundos para ser calculado. Pessoal, nós estamos falando de um computador que é relativamente novo. Então, meu computador, eu comprei ele em 2016, né? É um computador com 8 GB de RAM, com processador Intel e tudo mais, e ele está demorando
8 segundos para processar 1/3 de segundo de áudio de CD, tecnologia dos anos 80. O que está acontecendo de errado aqui, pessoal? O problema é o algoritmo ordem n². O custo computacional cresce demais conforme n cresce e realmente inviabiliza todas essas operações que a gente gostaria de fazer, porque o tempo é muito alto. Então, a gente percebe, pessoal, que se fosse para eu baixar esse número de amostras aqui para poder fazer a operação em tempo real, olhando aqui as contas, né, os resultados por cima, obviamente que isso vai variar cada vez que eu simular, porque o processador, o computador está rodando em cima de um sistema operacional e tudo mais, aí depende da condição de carga do sistema a cada instante, mas assim, uma conta geral por cima, em tempo real, o meu computador não conseguiria processar, calcular a DFT mais do que 8.192 amostras. Ou seja, 10.000 amostras por segundo, ele já não consegue mais fazer os cálculos e dar os resultados, né, com a mesma taxa que novos dados estão chegando. Ou seja, ele não consegue levar o processamento em tempo real. E ele deveria ser capaz de bem mais que isso, né? O número de operações em ponto flutuante por segundo que ele faz é medido em trilhões. Não, desculpa, em centenas de bilhões. É bastante alto. Não era por ele estar sofrendo tanto, mas é que realmente são muitas operações e o sistema não escala bem. Então a gente percebe que a DFT é um resultado importantíssimo para nós, vai ser muito importante na prática, só que o cálculo dela não está ajudando, porque o algoritmo que a gente tem para calcular a DFT, que vem daquela definição que a gente colocou lá em cima, ele é computacionalmente ineficiente. Aqui, pessoal, o que eu vou deixar para vocês explorarem por conta própria, por último, é a relação entre a DFT e a DTFT. Normalmente, pessoal, era daqui que a gente começava o estudo da DFT a partir da série discreta de Fourier. Só que eu decidi apresentar só como uma curiosidade no final, porque ele dá para nós uma forma de aproximar o cálculo da DTFT sem precisar recorrer a um toolbox simbólico. Basicamente aqui eu estou trazendo o equacionamento e mostrando através do código como, né, a DFT pode ser entendida na verdade como uma amostragem da DTFT. Então a gente percebe aqui aquilo que eu falei para vocês na aula passada. Entre as amostras que eu tenho no tempo discreto, uma resposta contínua de uma conversão digital analógica pode ter oscilações. Essas oscilações aqui são aquele chamado ringing. E esse ringing, pessoal, é um efeito que a gente precisa controlar em sistemas práticos. Só que não tem como eu controlar ele no sistema digital. Porque no sistema digital eu não estou observando oscilação nenhuma. Eu tenho um conteúdo aqui na frequência zero, e depois tenho que todos os valores de espectro são zero. Era para ser um sinal contínuo, né? Porque tem só uma raia aqui na frequência zero. Só que eu não tenho um sinal contínuo de fato, porque o espectro que eu tenho de DTFT é esse em azul. E esse cara em azul aqui não é um espectro de um sinal contínuo. Ele é o espectro de um pulso retangular. Então aí vai entrar outros conceitos que a gente vai ver mais adiante, a respeito de janelamento e tudo mais, mas eu vou deixar então essa parte aqui da relação entre a DFT e a DTFT que a gente viu na aula anterior, como parte da atividade assíncrona. Se eu faço a DFT com muitos pontos,
a gente percebe aqui como que eu consigo aproximar o valor da DFT da DTFT. Ou seja, aqui é a importância daquele negócio de completar por zeros que a gente viu numa outra aula, ou seja, daquele zero padding, onde ele não traz mais informações, mas ele interpola a resposta em frequência do que deveria ser o sinal contínuo. E essa é uma técnica que a gente usa para limitar essas oscilações, porque daí a gente traz esses outros pontos do espectro para dentro do que a gente consegue resolver no domínio digital. Ou seja, completar por zeros pode parecer que não é nada, mas é uma técnica que aparece em vários lugares no processamento digital de sinais para que a gente possa ter observabilidade de mais valores de frequência. Bem, pessoal, então por hoje é só. Vou permanecer online aí para quem quiser tirar dúvidas aí até as 5h30, mas a atividade síncrona encerrou. A assíncrona aí, sei que vocês estão com prova, então vamos fazer conforme a conveniência e a oportunidade de cada um. Dúvidas? Acho que não, professor. Tá ok, pessoal. Então, bom descanso aí, bom estudo, boa prova e até quinta-feira. Até mais, professor. Obrigada, professor. Até mais.